A história do nosso homenageado começa no Líbano. Os primeiros libaneses pisaram em solo itapecuruense entre os últimos anos do século XIX e o primeiro do século XX, vindos da província do Monte Líbano. Aconselhados pelo primo Shafi Buzar, pai do compositor Nonato Buzar e um dos primeiros libaneses em Itapecuru, João Moultran Buzar e Hafiz Agatas Buzar trocaram o Monte Líbano pelo Brasil por conta da Primeira Guerra Mundial. João Moultran e Hafiz Agatas eram viúvos quando se conheceram. Eles passaram vários dias viajando pelo mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico. Na viagem, Hafiz Buzar trouxe na barriga algo especial, a gestação de uma criança, Abdallah Buzar, pai de Benedito Buzar. E além de Abdallah Buzar, Hafiza e João Buzar tiveram outro filho, o Zé João. Ao chegar em Itapecuru, no Maranhão, os Buzar começaram sua vida de mascates e, dessa forma, foram construindo o patrimônio da família. Além do comércio, os Buzar também atuaram na indústria, tendo adquirido uma fábrica de arroz e de transformação de algodão em pluma, e terminaram se tornando um dos principais empresários da cidade. Segundo Benedito Buzar, o seu pai, Abdallah, foi um grande empresário e representante político. Foi vereador, presidente da Câmara, prefeito por 3 vezes, conquistando uma grande liderança em Itapecuru. Meu pai, que era eles tinham 2 filhos, aliás, eles eram viúvos, meus avós, né? Os 2. Hafiza, é o nome da minha avó, e João Buzar, que era o meu avô. Os 2 eram viúvos, se conheceram e vieram para cá, sem estar casados, já casaram em Itapecuru. E eles eram viúvos, cada um tinha 2 filhos. Os da minha avó ficaram lá e os do meu avô depois vieram também para cá, para o Maranhão. Começaram lá em Itapecuru, depois se mudaram para Codó. E como produto dessa união deles, né, dos 2 viúvos, aí eles tiveram 2 filhos. Meu pai, Abdallah, e o outro, que o irmão chamado Zé João. Né? E eles estudaram também lá em Itapecuru, fizeram primário, porque naquela época quem tinha primário já era uma grande coisa. E meu pai, que era o mais atilado, o mais preparado, né, o mais arguto, né, tinha mais tirocínio para negócios, ele foi crescendo e terminou, além de ser um grande empresário em Itapecuru, ele também se projetou na política de lá. Né? Ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara, ele foi prefeito 3 vezes, né? Conquistou uma grande liderança em Itapecuru. Presença marcante na cidade de Itapecuru, homem poderoso para os padrões vigentes na sociedade, Abdallah Buzar também era um grande agitador cultural. Ele era muito festeiro e alegre. Em 1960, na cidade de Itapecuru, foi criado o primeiro clube social da cidade. Abdallah Buzar foi o primeiro presidente. Este clube, até hoje, ainda existe na cidade de Itapecuru. Benedito Buzar é um dos 8 irmãos da família Buzar, como relata nosso homenageado de hoje. Nós éramos 8, hoje somos 7, morreu um. Não é? Desses 8, nós 4 são formados, eu em Direito, uma médica, uma assistente social, né? 2 assistentes sociais. Os outros não são formados, um já morreu. Meu pai era filho de um libanês que chegou no Maranhão no começo do século XX. Ele veio com meu avô, com minha avó, vieram do Líbano, naquela época, fugindo da guerra lá, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e chegaram aqui. Já tinha um primo deles que já estava aqui no Maranhão, que estava em Itapecuru, Shafi Buzar, que era pai desse compositor Nonato Buzar, que faleceu há pouco tempo, esse ano, começo do ano. E ele então, porque naquela época era assim, os libaneses vinham, né, os sírios chamavam, naquela época, eram chamados, todos que nasciam ali eram chamados de sírios. Depois é que a Síria, depois é que o Líbano se emancipou, criou, né, ficou um país independente, e aí então ficou a Síria de um lado e o Líbano do outro. Mas naquela época eram chamados sírios. E eles então, esse primo dele, né, disse, não, vem para cá, e meus avós, como quase todos os libaneses naquela época chegaram ao Maranhão aqui no começo do século. Né? Houve uma corrente muito grande de sírios, de libaneses, que, fugindo da guerra, né, para não ir prestar serviços na guerra, eles davam um jeito de sair clandestinamente do país, né, e até chegar aqui com uma dificuldade muito grande, porque era tudo de navio, né, não tinha avião ainda nessa coisa. E aqui no Brasil eles chegaram, né, mais ou menos em 1900 e poucos, né, no começo do século XX,
E daí começaram a sua trajetória de chegar até Itapecuru, né? E os filhos dele, quase todos os que quiseram estudar, né? Ele como um comerciante próspero da cidade, ele mandou para São Luís para, né, estudar e se formar, etc. Dos 8, só 4 que realmente, né, chegaram a se formar, porque um foi embora para São Paulo, o Raimundo, que até hoje está lá, o João, que não quis estudar, né, que quis ajudá-lo na atividade comercial, depois morreu, e uma outra irmã minha, que também casou muito cedo, não quis mais estudar. Enfim, então essa que era a nossa família, uma família que tinha uma presença muito marcante na cidade, né? Se projetou muito na cidade, tanto que ele conquistou uma liderança tanto política como empresarial. Então era um homem poderoso, era um homem forte para os padrões vigentes na cidade, né? Benedito Buzar nasceu em Itapecuru no dia 17 de fevereiro de 1938. É filho de Abdala Buzar Neto e Deonila Bogea Buzar. A infância de Benedito foi em Itapecuru. Estudou todo o primário no Grupo Escolar Gomes de Souza. Até 1967, o ensino médio era dividido em 3 cursos e compreendia o curso científico, o curso normal e o curso clássico. Sua irmã, Lisiane Buzar, fala um pouco sobre os estudos da família. Lá em Itapecuru não tinha segundo grau, era só o primeiro grau. A gente fazia até que naquela época era diferente até o estudo de hoje. Nós tínhamos, era primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Aí o 5º ano já fazia exame de admissão, aí já vinha para São Luís para estudar aqui. Fazer o ginásio, né? Que era chamado na época, o ginásio. Aí eu, meu irmão, ele, Benedito, que era o primeiro, eu sou a segunda, e o terceiro. Nós 3 viemos logo para cá, meu pai alugou uma casa, primeiramente foi essa casa alugada e botou uma pessoa para tomar conta da gente. Aí a gente estudava aqui. Depois os outros também iam crescendo, iam vindo para cá. Aí o que aconteceu? Minha mãe, o final da história toda, minha mãe teve que vir embora para cá, porque já éramos 8 quase, né? Aí veio todos para cá, minha mãe tomando conta da gente, e meu pai, como era comerciante e não podia vir para cá, ficava para lá, para cá, toda semana ele vinha, passava 2, 3 dias conosco, aí ia embora. E fim de semana, às vezes, quando tinha alguma coisa em Itapecuru, alguma festividade assim, ele mandava nos buscar. Benedito Buzar veio para São Luís para fazer o científico e estudou no Colégio Marista e Liceu Maranhense. Em São Luís só existia a Faculdade de Direito, Farmácia e Odontologia. Buzar, influenciado por 3 amigos, foi para o Rio de Janeiro estudar medicina. Ao chegar no Rio de Janeiro, fez o primeiro vestibular, mas não passou, como nos conta. Quando eu acabei o científico aqui, aí eu tinha que saber por onde é que eu ia, né? O que é que eu ia estudar. Naquela época, em São Luís, a gente só tinha a faculdade de Direito e a faculdade de Farmácia e Odontologia. Você tinha poucas opções. E não sei, por influência de alguns colegas meus, de 3 colegas meus, que iam para o Rio de Janeiro estudar medicina, lá eu fui também para o Rio de Janeiro estudar medicina. Mas, ao chegar lá, eu no primeiro vestibular que eu fiz para medicina, eu não passei. E eu não tinha afinidade, eu não tinha por que estar estudando medicina, né? Não havia, era uma coisa que eu estava errado, fui influenciado por esses colegas, mas foi até bom. Mas aí aconteceu um fato inesperado. A faculdade de agronomia, uma faculdade que existe, federal, chamada no quilômetro 47, era uma faculdade, era uma universidade só para preparar veterinários e agrônomos. Então, como ela fez um vestibular e poucos alunos passaram, ela resolveu fazer um segundo vestibular. E como isso foi divulgado lá pela imprensa, de que haveria um segundo vestibular de agronomia no quilômetro 47, na Universidade Rural, lá eu fui também, me inscrevi no vestibular, passei. Fiquei 1 ano lá, mas também não gostei, por causa, eu sou muito de letras, de número não, né? E como tinha 2 matérias terríveis para mim, que era matemática e chamava descritiva, que é uma desenho. Aí eu fui me desiludindo com o curso, também deixei e terminei, né, voltando para São Luís.
né, para fazer exatamente aquilo que eu realmente deveria ter feito desde o começo, o vestibular para Direito, né, que era realmente uma carreira, tinha mais sintonia, eu me identificava mais, pela formação humanística que o Direito tem, pelas cadeiras que tem. Então, e eu já estava começando a me enfronhar também com leitura, né, tanto que eu aproveitei quando eu estava lá na agronomia, que eu já estava praticamente deixando, e eu li, a universidade tinha uma biblioteca muito boa, excelente, e lá foi que eu li toda a coleção de Jorge Amado, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Zé Lins do Rego, né, todos esses clássicos da literatura brasileira e portuguesa também, eu li quase que completo. Eu aproveitei exatamente esse ano para desabrochar na literatura, né? O Rio de Janeiro foi palco de grandes e importantes eventos políticos da nossa história, como relata Benedito Buzar. Comecei a me enfronhar muito com política, não que lá no Rio de Janeiro eu tivesse oportunidade disso, mas eu acompanhava muito esse processo político lá da cidade, do Rio de Janeiro, que estava, e o Rio de Janeiro naquela época era o estado do Brasil que tinha mais efervescência cultural, porque era a capital do país. Em tudo, os poderes estavam lá, né? As entidades culturais, as entidades sociais, as entidades... Enfim, tudo que dizia respeito ao Brasil, o importante do Brasil estava no Rio de Janeiro. Então eu acompanhei talvez os melhores tempos do Rio de Janeiro, que foi, por exemplo, o final da década de 50 e no começo da década de 60, quando Juscelino Kubitschek era o presidente da República e se instalava no Palácio do Catete, que era na Rua do Catete, e eu morava praticamente perto do Catete, morava no Largo do Machado. Então aquilo era meu caminho diário, eu passar pelo Palácio do Catete sabendo que o presidente da República estava bem ali na minha frente, né? E eu assistia também todos os atos políticos que aconteciam no Rio de Janeiro, eu frequentava muito, eu era saliente, muito saliente, era um meninote, né, um rapazinho ainda muito saliente. Quando eu via, vai fazer uma palestra hoje, não sei aonde, tal, até porque o Congresso era no Rio de Janeiro, né? O Senado era tudo no centro da cidade, Senado, a Câmara Federal, tudo estava no Rio de Janeiro. Então eu aproveitei o máximo da vida teatral, eu assistia, gostava muito de teatro, de cinema. Então eu agradeço muito essa minha formação que eu tenho hoje um pouco intelectual, de ter vivido no Rio de Janeiro numa fase realmente esplendorosa, magnífica. O Rio de Janeiro, naquela época, pontificava no país inteiro como o que tinha de melhor. Benedito Buzar aproveitou o ano que viveu no Rio de Janeiro para assistir programas de rádio, visitar redações de jornais e conhecer os maiores jornalistas do Rio de Janeiro. A política estava fervendo dentro dele. Naquela época, em 1961, o seu pai era prefeito de Itapecuru. Ao chegar na ilha, fez o vestibular para Direito e encontrou sua vocação. Além disso, Benedito veio decidido a entrar na política maranhense e iria falar com seu pai, Abdala Buzar, para se candidatar na próxima eleição. Sua irmã, Lisiane Buzar, conta mais sobre esse desejo dele. Benedito sempre foi muito... Ele sempre gostou muito da política, sabe? Acho que porque via meu pai era político, né? Ele foi prefeito 2 vezes em Itapecuru e ele via aquilo. Ele sempre gostou, ele foi para o Rio de Janeiro, lá foi estudar. Quando ele voltou de lá, já veio com a ideia de ser político, de ser deputado. Papai, a princípio, não queria, depois terminou cedendo. As eleições para a Assembleia Legislativa seriam em 1962. Benedito Buzar fala sobre a política naquela época. E a grande luta foi exatamente de convencer o meu pai para que ele deixasse eu ser candidato, né? E ele não queria, né? Embora a política daquela época fosse totalmente diferente da de hoje, né? Naquela época não tinha esse mercantilismo que virou a política hoje, que ganha quem tem dinheiro para comprar voto, né? Naquela época o cara mandava, era porque ele tinha liderança na cidade, né? Ele comandava tudo. Todos os políticos cercavam ele, as lideranças menores, tudo gravitava em torno dele, do grande chefe político, como chamavam. Mas, apesar de se candidatar, Benedito Buzar não queria se filiar ao partido do governador Vitorino Freire. A força máxima era o governo, quase todas as pessoas, os grandes chefes políticos do interior, todo gravitavam em torno do partido do governo, que era o PSD e que era o Vitorino Freire,
o grande chefe naquela época, era o viturinismo, né? Então meu pai era um viturinista assumido, de carteirinha, convicto. Então ele, como membro do partido do governo, ele não queria que eu fosse candidato. E eu não queria, ainda tinha mais um agravante, que eu não queria ser candidato pelo partido do governo. A minha cabeça toda já estava meio um pouco de esquerda naquela época, o nacionalismo já estava começando a ferver no país, as coisas do esquerdismo, né, já estavam, né, se sedimentando, já estavam, né, a política brasileira estava já sendo conduzida por esse lado de esquerda, de direita. Então eu vinha com muitas essas ideias de esquerda na cabeça também, e eu não queria ser candidato pelo partido que ele tinha, né, dele, né, que era o viturinismo. Eu queria ser candidato pela oposição. Me aproximei muito do Neiva Moreira nessa época, que era um deputado federal aqui do Maranhão, que depois foi cassado. Foi um grande líder popular, era o maior líder popular que tinha aqui em São Luís, e era da oposição. E eu já no Rio de Janeiro já consegui fazer amizade com ele. Digo, olha, eu vou voltar para o Maranhão, vou me preparar para isso, vou trabalhar para isso, vou tentar convencer meu pai para isso, mas eu não vou querer ser candidato pelo PSD, vou querer ser candidato pelo partido, teu partido, que era o PSP, Partido Social Progressista, né, que era o partido que é liderado pelo Adhemar de Barros, que era então governador de São Paulo. O município de Itapecuru nunca teve um candidato a deputado estadual. Benedito Buzar foi candidato a deputado estadual pelo PSP. Naquela época não existia fidelidade partidária. Assim, seu pai, Abdala Buzar, apoiou o filho no partido da oposição. Jovem e com ideias revolucionárias, Benedito empolgou a população local de Itapecuru. Benedito Buzar foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Progressista da oposição. Foi o terceiro candidato mais votado do partido. Sua campanha foi concentrada nas cidades de Itapecuru, Anajatuba, Cantanhede e Vargem Grande. Ele teve aproximadamente 2.000 votos. Foi um momento de grande alegria para toda a família. Naquela época, a política do país estava começando a se radicalizar em torno das ideias de esquerda e de direita. Benedito Buzar, Sálvio Dino e Ricardo Bogea eram 3 jovens que começaram a dar uma nova fisionomia à Assembleia Legislativa, como nos conta Buzar. Era eu, Flávio, Sálvio Dino e o Ricardo Bogea, eram 3 jovens, e que nós começamos a dar uma nova fisionomia à Assembleia, né? Que a Assembleia era só aquele rame-rame, aquelas coisas só servia para aprovar as coisas do governo, quer dizer, não. E a gente fazia discursos com outro conteúdo, com outra mensagem, os discursos eram discursos mais bem elaborados, sobre problemas nacionais, né? Sobre os problemas de reformas de base que naquela época se falavam muito no país, né? O país estava muito voltado para essas reformas de base, quer dizer, essas mudanças que até hoje se reclamam do país. Reforma agrária, reforma bancária, reforma política, reforma tributária, essas coisas que até hoje no Brasil se fala e nunca se fez, né? Então essa coisa, né, estava muito forte no país, e foi aí que começou esse processo de radicalização de esquerda a direita. João Goulart era presidente da República e terminou sendo deposto pelo movimento militar em 1964. Benedito, que tinha uma posição política e ideológica forte, foi visado pelo regime militar e terminaram lhe atribuindo o papel de comunista. Definimos ideias novas, ideias revolucionárias não do ponto de vista de depor, de pegar em armas, né? Mas revolucionárias no sentido da modernidade, das coisas novas, das mudanças que precisavam ser feitas no país e no Maranhão, que ainda era um estado essencialmente agrário, né? Não tinha nada, né? Não tinha desenvolvimento, nada, toda a economia do estado era toda voltada para o meio rural. O estado vivia em função exatamente do que era produzido no interior do estado, né? Não tinha estradas, essas coisas vinham todas através dos rios, né? Das embarcações, né? E então a gente clamava por isso, a gente já pedia, o país já estava vivendo um momento de modernidade, já precisava de se modernizar. Juscelino estava fazendo um grande governo no país, um governo de mudanças estruturais, né, de criação de uma infraestrutura poderosa, rasgando estradas para todo lado. O próprio governo do estado, administrado por Newton Bello, se encarregou de lhe denunciar para os militares.
Naquela época, quem era cassado era mal visto pela sociedade, não conseguia emprego no setor público ou privado. Foram anos difíceis para Benedito Buzar. 1966. José Sarney foi eleito governador e empregou os cassados pelo governo de Newton Bello como Benedito Buzar. José Sarney foi acusado de estar ajudando os comunistas. A partir daí, Benedito Buzar começou a vida de servidor público estadual. Ele foi trabalhar na Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão, a SUDEMA. Benedito Buzar passou por vários órgãos do governo, como a Secretaria de Planejamento. Ele se formou em Direito em 1966 e começou a trabalhar na área. A legislação de 1964 faz um ato institucional e acaba com as eleições nas capitais. Os prefeitos passam a ser nomeados mais uma vez pelos governadores. O auge da vida pública de Benedito Buzar foi quando o convidaram a ser chefe de gabinete do Mauro Fecuri, prefeito de São Luís. Depois disso, abre uma vaga na Secretaria de Educação, Cultura e Ação Comunitária e Benedito Buzar assume. Trabalhou durante 4 anos na Secretaria de Educação e Cultura no governo de Luiz Rocha. Depois do governo Luiz Rocha, Cafeteira foi eleito governador do estado do Maranhão, com o vice João Alberto. Roberto Macieira é nomeado secretário de Indústria e Comércio do estado e convida Benedito Buzar para ser presidente da empresa maranhense de turismo, a Maratur. Cafeteira sai 9 meses antes de terminar o governo para concorrer ao Senado e João Alberto assume. Em 1990, João Alberto, amigo de escola de Benedito Buzar, o convida para ser secretário de Cultura. Em 1968, Benedito Buzar recebeu o convite mais importante de sua vida, do jornalista Bandeira Tribuzzi, que era o redator-chefe do Jornal do Povo, o jornal do Neiva Moreira. Além desse jornal, existiam em São Luís o Imparcial, o vespertino O Globo, jornal do governo, e o Combate, que era um jornal de oposição do Lina Machado. Eles precisavam de uma pessoa para fazer uma coluna diária no jornal O Povo, e logo Benedito começou a escrever no jornal com o pseudônimo chamado J. Amparo. A coluna originalmente era eclética, mas aos poucos foi ganhando um perfil político. A coluna Roda Viva era muito lida e conceituada no cenário maranhense. O nome da coluna foi escolhido por causa da música de Chico Buarque. Com o tempo, todos já sabiam que a coluna era escrita por Benedito Buzar. O Janela Cultural faz agora um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco contando mais detalhes da história do grande jornalista, advogado, escritor e professor Benedito Buzar. Vamos relembrar um pouco dessa música? Você fica agora com Roda Viva, de Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Gigante, roda moinho,
roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda vive e carrega a saudade pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda moinho, roda